A França, ela é um dos países da Europa, França e Alemanha, é um dos países da Europa que mais tem usinas nucleares. E eles transportam o seu resíduo tóxico nuclear para a África. Né? São soterrados na África. Isso é uma loucura, mas é um mundo globalizado. É isso aí. Olha, quanto tempo, hein? Que hora que vai finalizar? São as 11 horas, já finalizou. Eu não sei, me informem aí, porque eu. Professor, é até às 11h10, né? Mas se o senhor quiser Até as estender um 11h10, né? pouquinho mais, eu particularmente agradeço. Ó, eu Professor, tô aqui para ajudar. Se você quiser ficar conversando até as 11h30, eu posso ficar. Se você não tiver outras pessoas aí para falar, pois não. Quem foi que falou? fui eu. Oi. Em relação à globalização, essa grande assim, a África é um dos continentes mais prejudicados com a globalização. Não tem algum órgão internacional que possa fiscalizar essas áreas assim, não? Olha, até tem, Stephanie, mas não tem interesse. Vamos pensar na Organização Mundial do Comércio, na Organização Internacional do Trabalho. Né? A Organização Internacional do Trabalho, ela dividiu o mundo entre países produtores de matéria-prima e países produtores de produtos manufaturados. Né? Então, isso aí foi feito desde a época da, da, do imperialismo africano. Né? Então, veio a Revolução Industrial, no final do século XIX, separaram ali a África e a Ásia de acordo com as metrópoles e interesses da Europa. Por isso que a África ela é uma concha de retalhos. Né? O cenário geopolítico da África é extremamente complicado, porque a África foi dividida em territórios, na qual você colocou tribos e povos que eram rivais, mas viviam em uma relativa harmonia dentro do mesmo espaço geográfico, e aí incitou a desestabilização entre eles. Nós temos organismos internacionais que poderiam, vamos dizer assim, ter uma ação maior na cobrança dessas desigualdades. Não é só na África, não, viu, Stephanie? A África é o nosso ponto de referência, porque ele tem uma dimensionalidade continental fantástica. Mas nós vemos também essa situação na América Central, na Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras, no Haiti, na República Dominicana. Né? Nós vemos isso na Ásia, em Mianmar, né? Camboja, Butão, parte da Tailândia. Então, nós vemos que essa exploração, essas desigualdades, elas são muito intensas nesses países, né? Nessas regiões. Órgãos internacionais poderiam atuar, mas esses órgãos internacionais, eles estão a serviço do interesse das grandes nações, das maiores economias do mundo. Então, esse órgão que são mantidos por essas nações, eles entrarão em contradição com essas nações? Eu acredito que seja muito difícil. Né? Você vê, Stephanie, uma relação bem interessante nessas questões da produção e consumo. Veja o Brasil. Veja nosso país. Nosso país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Nós nos tornamos, a partir de 2006, fazendo parte de um seleto grupo que produz petróleo.
Nós pegamos o nosso petróleo cru, vendemos o nosso petróleo com isenção de imposto para empresas transnacionais, e essas empresas transnacionais vão refinar o petróleo lá no país deles, agregar valor ao produto e nos vender esse petróleo refinado dos seus derivados, gasolina, diesel, querosene, a preço agregado. Ou seja, nós vendemos a matéria-prima e compramos esse mesmo produto da matéria-prima que nós vendemos já destilado, né? Isso é característica de país em desenvolvimento, pobre e submisso como o nosso. Isso é feito pela aquela bandeira do neoliberalismo, do liberalismo financeiro. Essa situação entra na África tranquilamente, é comum na África. Nós temos aí a Nigéria, que é um dos maiores produtores de petróleo também do mundo, mas ele vive em extrema pobreza, onde o pessoal da Nigéria, 80% da população nigeriana não tem acesso à água. Como você pode entender que um dos países mais ricos da África, que a Nigéria é um dos países mais ricos da África, em PIB, onde tem a maior produção de petróleo da África, não possa fornecer água, acesso à água a 80% da sua população? Será que organismos internacionais não poderiam intervir nisso? Poderiam, mas não fazem. Porque o que acontece na África é para interesse dos países desenvolvidos. É o que nós vemos no começo da nossa fala sobre a questão de uma globalização mais humana. Né? Então, essas empresas, esses interesses corporativos e geopolíticos mundiais, eles impedem com que a África possa ter uma estabilidade. E aí nós temos um outro ator na jogada, que é a China. Hoje, os maiores investimentos na África são proporcionados pela China. A China, ela está trazendo desenvolvimento, ela está criando infraestrutura na África. Veja só como é que é o chinês. Ele está construindo portos, aeroportos, estradas, modernizando, fazendo ligações dentro da África, em troca de produtos primários. Ela constrói ferrovias, estradas, hospitais, escolas, aeroportos, em troca de acordos comerciais na venda exclusiva de produtos primários. Né? Então, a China, ela está explorando a África, mas ao mesmo tempo que ela explora a África, por esse mecanismo global de exploração comercial e econômica, mas ao mesmo tempo ela está fornecendo um pequeno desenvolvimento de infraestrutura na África, que eles podem aproveitar nisso e mudarem a sua realidade. Não é? A China está ganhando dinheiro, muito. Ela não está fazendo isso por ser boazinha, mas ao mesmo tempo ela está dando uma pequena parcela de proporcionalidade e opção para que a África possa ter uma infraestrutura melhor e, com isso, com a riqueza que ela gerar, ela poder aproveitar dessas ferramentas para mudar, mesmo que seja um pouco, a sua situação. Mas, em resposta à sua pergunta, Stephanie, não há interesse dos mecanismos internacionais como Organização Mundial do Comércio, Organização Internacional do Trabalho, ONU, em mexer nisso. Porque esses órgãos, eles estão completamente relacionados a interesses corporativos dos países poderosos que têm justamente, vê nessa opção da
da desconstrução africana uma possibilidade de riqueza. Tá? Então, eu não vejo essa questão, eu não vejo que há interesse por essa parte. Ok? Espero ter respondido você. Aqui que o doutor Francisco está aqui, Obrigado, viu, doutor Francisco? Me sinto honrado aí com a visita. Um grande beijo ao seu pai, doutor Raul, viu? Alguém tem mais algum questionamento? Alguém gostaria... Veja só aí o mapa. O professor, eu posso ficar então até as 11h30, professor? Cadê ele? Estou aqui, professor. Fique à vontade. Esteja à Posso vontade. ficar, né? Pode. Olha, tá certo. Pode ficar até as 11h30, né? Então, como não está ficando cansativo para o pessoal aí, não? Tá filé de camarão, como se diz. Filé de camarão. Excelente. É você que está usando a conta de Francisco, né? Tá certo. Exatamente. Tá bom. Então, quando não quiser mais, diga, viu, que eu paro, viu? Que eu fico me empolgando aqui. Mas espero que esteja do agrado de vocês. Se vocês, alunos, aí não estiverem gostando, pode falar que eu tomo aqui o meu rumo, tá bom? Olha, veja só. Esse mapa ele não está tão claro, mas acho que dá para vocês perceberem. Tá? Veja só, viu, Stephanie? Ó, Stephanie, aí a situação, ó. Stephanie e Lucas foi o que interagiram aqui. Vê aí esse mapa. Esse mapa está mostrando a população que vive com menos de $5,40 por dia. É considerado a população pobre do mundo. Tá certo? Então, nós temos duas escalas de pobreza. Nós temos a pobreza, que é que quem vive com menos de $5,40, né? E temos a extrema pobreza, que são aqueles que vivem abaixo de R$1,90. Então, nós podemos dizer que a população pobre do planeta ela vive com 1,91 ao dia até 5,40. E da extrema pobreza, menor que 1,90 dólares ao dia. Então, veja só quais são os países que vivem com menos de 5,4% ao dia, 5,40 centavos de dólar ao dia. Você pode ver que a grande maioria está na África. Vemos ali um pouquinho no Oriente Médio, aliás, no Centro Asiático, né? Índia, né? Paquistão. Nós vemos aí alguns países ali na Oceania, mas você vê que o bicho pega na África. Né? Então, por isso que Milton Santos disse naquela frase, né? Que não atinge todos os lugares. A globalização atinge o mundo todo, o crescimento das tecnologias, o acesso a essas tecnologias, né? O avanço técnico-científico e informacional, ele atinge o mundo todo, mas ele não atinge todos os lugares. Então, esses lugares, mesmo vivendo no século XXI, mesmo tendo toda essa tecnologia acessível para grande parte de nós, esses países são excluídos do processo de globalização. E a gente vê aí essas consequências ocorridas na África. E o que chama atenção, gente, é que esse mapa é de 2019. Mas se eu pegasse esse mapa há 40 anos atrás, estaria a África do mesmo jeito, mas incluiria ali na Ásia a China. A China, né, hoje nesse mapa, ela tem ali menos de 10 a 30% da população vive na escala de pobreza, mas a China, nesses últimos 40 anos, ela tirou 840 milhões de chineses da pobreza e da pobreza extrema. Então, esse mapa ilustra bem como a globalização ela não atinge todos os lugares. Esse gráfico aqui, ele mostra a relação da concentração econômica. Veja só,
Milton Santos ele diz o seguinte: a globalização globaliza a pobreza, mas concentra a riqueza. Então, veja só. Olha onde estão os milionários no mundo. Justamente nos países mais ricos. Né? Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido, França, Alemanha. Né? Então, a grande quantidade de milionários dos países que dominam a economia mundial, né? Eles estão justamente nos países mais ricos do mundo. Então, você vê aí uma escala e a relação ali ao lado, o gráfico pizza, ele vai dizendo por quantidade de porcentagem do número de milionários aí. Você vê que 41% de todos os milionários do mundo estão apenas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ainda é a maior economia mundial, mesmo sendo mordido pelo calcanhar aí pela China. E na proporcionalidade você vê ali que os Estados Unidos tem 17 milhões de milionários, enquanto a China, crescendo, ela ainda tem 3 milhões de milionários, né? Mas, em comparação com a população, é uma quantidade muito ínfima, né? Porque a China tem bilhões de habitantes. E nesse outro gráfico aqui, tá, sobre a questão da globalização, vocês podem ver que, com a globalização, a pobreza caiu no mundo, mesmo com o processo de globalização. Mas a pobreza cai, mas a extrema pobreza aumenta. Preste atenção, vamos entender esse gráfico. Okay? Olha aqui. Então, pobreza em declínio. Você vê aí que de 1990 a 2016, a pobreza no mundo caiu. Né? Da China e da Índia. A China caiu muito mais ainda que a Índia. Então, a pobreza tem caído no mundo. Porém, a extrema pobreza, ela aumentou. Ok? Então, você veja só que a extrema pobreza, que era 1970, 61% da população, ela tinha esse PIB aí, ela deu uma subida aí, nessa questão aí, a partir de 2015. Ok? Então, essa é a relação que a gente tem nas questões globais. E para a gente dar uma finalizada nesse assunto, e a gente tentar falar de uma coisa que nós temos que entender, porque esse mecanismo de globalização ele tem se intensificado e alavancado essa pobreza no mundo, essa extrema pobreza, é o que nós chamamos de neoliberalismo. Alguém aí, algum aluno, algum de vocês, alguém poderia me dizer o que seria neoliberalismo, vocês alunos? Alguém tem alguma ideia do que é que seria? Eu diria que o neoliberalismo seria, no caso, pela tradução certa, novo liberalismo, porque a gente teve a crise 29, que foi quando o liberalismo quebrou. Eu acho que esse neoliberalismo é meio que uma reforma no liberalismo que foi decrépito no passado. Certo. Uma renovação, parabéns, Luan. Uma renovação, uma reestruturação do liberalismo clássico, né? Do século XVII. Okay? Que foi uma crítica ao mercantilismo. Pois bem, o neoliberalismo é uma repaginada do liberalismo clássico. Parabéns. Ele visa o quê? Ele visa apenas as relações econômicas e financeiras capitais. Quando eu falei lá no comecinho de uma globalização mais humana, é porque o neoliberalismo ela perde a consciência moral e ética da humanidade. O ser humano deixa de ser um ser
para se tornar uma cifra, uma potência, uma estatística numérica para aquisição de lucro. O neoliberalismo, ele surge como uma resposta ao keynesianismo que ocorreu durante a crise de 29, como você muito bem falou, Luan, e o que aconteceu também na reconstrução da Europa. O keynesianismo é uma ideia capitalista, mas o keynesianismo, ele propõe um capital atrelado ao bem-estar social. Por isso que nós vemos a Europa com um padrão de vida, vivendo do capitalismo, mas garantindo direitos e padrões de vida, apesar do surgimento recente de tendências na Europa que querem desconstruir o estado de bem-estar social. Então, a política do presidente francês Macron, as políticas implantadas na Espanha, alguns anos atrás, eu não me lembro aqui o primeiro-ministro espanhol, as ideias ventiladas há alguns anos atrás, alguns 2, 3 anos atrás, pelo Boris, aí da primeiro-ministro da Inglaterra. Então, eles estão querendo acabar com a seguridade, o colchão social que garante a estabilidade econômica, não é a estabilidade econômica, desculpe, mas as garantias sociais e econômicas da população europeia, porque eles veem aquilo como uma possibilidade de ganhar dinheiro a partir do momento que esses benefícios, esse colchão social, ele seja retirado. Então, o neoliberalismo foi uma escola criada contra o keynesianismo, de Maynard Keynes, que foi o keynesianismo americano que promoveu o crescimento americano pós a crise de 29 e que promoveu também a consolidação dos Estados Unidos como potência após a Segunda Guerra Mundial. Então, o neoliberalismo ele é uma crítica contra o keynesianismo. E nós tivemos alguns atores neoliberais, como a Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, no final da década de 70 até meados da década de 80, o Ronald Reagan, presidente americano, o amado Pinochet, do nosso querido presidente Bolsonaro. E esses personagens, esses atores, implantaram as políticas neoliberais propostas por Ludwig von Mises, da escola austríaca, e Milton Friedman, da escola de Chicago, na qual o nosso ministro da Economia idolatra. Então, essa base econômica ela é uma base neoliberal. E o que é que o neoliberalismo ele propõe? A diminuição radical do Estado, deixando a economia para a mão da iniciativa privada, garantindo o mínimo dos direitos sociais, a flexibilização das leis trabalhistas, e a perda de vários benefícios. Então, as políticas neoliberais, elas são hoje a bandeira da globalização. Então, as desigualdades dentro do ambiente global, elas têm se acentuado em razão do crescimento do neoliberalismo, das ideias neoliberais. E por que essas ideias neoliberais cresceram? Cresceram porque, com o fim da União Soviética, a partir de 1991. Professor, o senhor está doido? Professor, o senhor está defendendo o comunismo soviético? Não, de forma nenhuma. A questão não é essa. A questão é que quando você tem uma nação, uma superpotência econômica, na qual ela defende uma outra ideologia política e econômica, você refreia ações mais intensas de uma outra ideologia. Então, serve como um contrapeso.
A partir do momento em que a União Soviética ela se desfaz e ela se abre para o capitalismo, nós tivemos o avanço irrestrito do capitalismo como única doutrina econômica financeira do mundo, e essa possibilidade ela alavancou a globalização. Então a globalização ela radicalmente aumentou no mundo por causa da ausência de ideologias políticas que contrastavam com a ideia capital. E aí o neoliberalismo encontra nesse cenário um ambiente propício para implantar as suas ideias radicais para a diminuição do Estado, a diminuição dos benefícios sociais e, principalmente, a precarização e a flexibilização das relações do trabalho. Então, hoje, nós vivemos esse monstro neoliberal em razão dessa quebra de uma força que segurava uma outra força. Então, o neoliberalismo avança no mundo. E o neoliberalismo é o aprofundamento das desigualdades. Vocês podem pesquisar isso, vocês podem ver isso na questão da uberização do trabalho, onde o trabalhador agora tem que ser empreendedor, ou seja, empresário de si mesmo, né? E aí ele leva por conta própria os seus benefícios sociais, que agora ele vai ter que tirar do bolso. Ele não tem direito às férias, ele não tem direito a 13º no Brasil, não tem direito à previdência social, porque ele tem que cuidar sozinho disso. Ou seja, uma flexibilização, a quebra de todas as conquistas adquiridas ao longo de toda a luta trabalhista, desde a Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, até hoje. Essa é a questão. Tá? Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, para finalizar, é sobre essa dualidade entre globalismo e globalização. Alguém aí de vocês já ouviu falar sobre globalismo? Alguém já ouviu falar? Não precisa nem querer explicar. Se souber explicar, me sinto feliz. Mas algum de vocês já ouviram falar sobre globalismo, sim ou não? Não. Muito bem. E por que eu trouxe essa palavra, Luan? Porque globalismo é uma nova tendência ideológica dentro da globalização. Ok? O globalismo, ele é uma defesa do contraditório através de novas perspectivas ideológicas. Mas isso é ruim, isso? Sim, porque o globalismo ele quer impor sobre você novos pensamentos, novas tendências, novas aceitações para o benefício de interesses de pequenos grupos políticos ou interesses de nações e estados. E o globalismo ele utiliza da globalização principalmente pela dimensionalidade das relações de telecomunicação. Então, nós vemos hoje no globalismo o maior exemplo, a fake news, onde são propagados a nível global, através das redes sociais, mentiras, a inclusão de dúvidas, de questionamento. Eu posso dizer para vocês que um dos grandes chamariz do globalismo hoje, no Brasil, é o voto impresso. A quem interessa a realização do voto impresso? A quem interessa o negacionismo da vacina? A quem interessa a fake news?
Então, essas relações são relações do globalismo, que ela se deu através do aprofundamento, aliás, da ascensão da extrema-direita mundial. Tá certo, gente? Então, o globalismo é um mecanismo de construção ideológica proporcionado através de interesses de pequenos grupos políticos, econômicos ou interesse de Estado-nação. Bom, então aqui tem um resuminho sobre o que é o globalismo. E esse globalismo, ele utiliza justamente as redes sociais como maior ferramenta da sua, vamos dizer assim, capilaridade, né, da sua indução. A gente tem que ter muito cuidado também com essa ferramenta social das mídias, com construção da desinformação, tá, gente? Então, isso é também um dos grandes pontos a serem questionados sobre a questão da globalização. Beleza? Bom, gente, eu acho que tá bom, já cansei vocês demais. E eu gostaria de saber agora de vocês algum questionamento, o que vocês acharam, né, o que vocês principalmente discordam, né, porque eu não sou dono da razão. E gostaria de saber o que é que vocês aí têm a me dizer sobre tudo que a gente conversou. Tá? É com vocês. Ou o professor, fica à vontade também. Professor, eu queria falar isso aqui. Essa aula é muito importante, porque, tipo, no colégio a gente vê a globalização de uma forma geral, analisando, tipo, o que foi e o que aconteceu, mas nunca entra nesse olhar crítico. E aí acaba que a gente fica só com o lado da moeda e não vê as desigualdades sociais que surgem. Eu achei muito importante, tanto para a gente usar na redação, quanto para, tipo, a gente refletir e se conscientizar. Obrigado, Ellen. Eu fico extremamente feliz por ter atingido, assim, vocês, né? Obrigado, Denise, também. Obrigado, professora Sandra, que eu estou vendo que ela está ali empolgada, balançando a cabeça. Isso. Eu faço minhas as palavras de Ellen, ela traduziu realmente assim aquilo que seria uma avaliação, não do seu trabalho, porque quem somos nós, né, para avaliar o seu trabalho, mas o que aconteceu aqui hoje. O que o senhor trouxe foi tão rico e tão importante, não só para a redação, mas para a visão dos nossos participantes, de todos nós, a respeito da nossa realidade, seja ela a nível global, seja ela a nível nacional. Né? Eu até comentei com o compadre, que é Diógenes, o quanto isso é importante para que muitos alunos apliquem os conceitos trabalhados, né, no componente curricular de geografia, a bem do entendimento da realidade política atual, contemporânea. A gente aqui agradece, assim, não há palavras, né, que demonstram o quanto somos gratos por um momento como esse, porque são situações como essa que fazem toda a diferença na vida e, por conseguinte, na escrita do aluno. Muito obrigada, professor. Olha, professora Sandra, eu fico assim, até emocionado, porque eu não sei se eu mereço tudo isso, não, sabe? Eu penso o seguinte, eu como professor de geografia, eu conheci o professor Diógenes pelo Mania de História, estou conhecendo a senhora também aqui, é um prazer muito grande, para que a gente possa ainda dimensionar ainda mais esses contatos, se aprofundar. E eu digo isso que eu sou uma pessoa que vivo triste, eu tenho tristeza em mim, em ver a relação que vivemos não só no Brasil, como no mundo. Eu me aprofundo na tristeza, isso tem me angustiado muito. E tem me angustiado também ver por onde nossa educação anda. Estamos vendo aí uma reformulação do ensino médio, que eu acho é uma reformulação que é necessária, sim, mas dessa forma é uma reformulação criminosa, né? E na qual eles querem que disciplinas como a minha, que se aprofundam numa reflexão, elas sejam estripadas.
E eu creio que isso, para a formação crítica e social do aluno, é uma perda fundamental. Então, isso me entristece, isso tem me trazido uma amargura muito grande. E eu me faço disponível a qualquer ação na qual eu tenha a oportunidade de, com minha fala, causar a reflexão e um ato de resistência meu. Eu nunca, professora, nunca vou ser um professor de ciências humanas. Eu sou um professor de geografia. Eu me nego a aceitar que eu sou um professor de ciências humanas. Porque eu mal conheço geografia. Quanto mais as ciências humanas. Entende? Então, eu peço que os alunos façam uma reflexão profunda, porque um dos maiores fundamentos da geografia é você enxergar o mundo fora de si. As relações. E comparar. Comparar. A gente tem que comparar. Comparar aqui com lá fora. Tem que comparar. Porque o ser humano é feito de comparações. Ah, eu não posso comparar o Brasil com a Alemanha. Você deve comparar a Alemanha com o Brasil e buscar o que a sociedade alemã vive no Brasil. Senão nós vamos viver na aceitação. Né? Então, essa reflexão que eu trouxe, que Ellen tão bem falou, obrigado, viu, Ellen? Amei aí, vou guardar suas palavras. Tanto falou, foi para que a gente possa enxergar além do que nos é colocado na vista. Então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço aí vocês, alunos, estarem aqui comigo, né? Obrigado, professora Sandra. Eu só gostaria de fazer um pedido a vocês, alunos, que quem tivesse aí, ligasse a câmera para eu bater uma foto para registrar. Né? É o meu pagamento. Né? Já tive meu pagamento pelas palavras, pelo reconhecimento, pela participação, pela interação, mas eu queria um boninho a mais, um bônus de pagamento, que era poder registrar a câmera ligada de vocês aqui para eu bater uma foto. Justo. É justo. Só isso que eu gostaria. Pode ser? Vocês são jovens e bonitos. Se eu que estou velho e feio estou aparecendo, por que vocês estão com medo de aparecer? Né? Aí, Gabriela já apareceu, bonita aí, Gabriela. Vamos, quem puder, aparece aí para eu bater uma foto aqui, registrar, para eu publicar e fazer a divulgação, né, desse trabalho tão maravilhoso de vocês. Né? Então, obrigado. Vou registrar aqui. Gabriela está aqui. Muito bem. Show. Aí, Luan, que tanto interagiu. Muito bem, Luan. Muito obrigado. Vamos lá, vou registrar aqui, hein? Ó, cara. Sorriso, estamos sorrindo. Pronto. Já está registrado. Professor Sérgio, Oi, o que você nos trouxe hoje, né, são pontos de reflexão para compreender a nossa realidade circundante. E isso foi muito importante. Todos nós estamos gratificados por sua presença. O nosso curso agradece imensamente a sua participação. Muitíssimo obrigado. Eu acho que isso é muito pouco. E, de antemão, já estou convidando o senhor para próximas intervenções. Possivelmente em setembro, a depender de sua disponibilidade. Olhe, eu podendo, não tem por que não fazer. Tá certo? Pode contar comigo. Me avisando com antecedência, não tem problema nenhum. A gente faz. Tá certo? Então, eu que agradeço. Tá? Obrigado. Um grande abraço, paz e bem, bom final de semana. E eu vou ao Plaza, para aquele evento lá dos insetos, que você levou sua filhinha. Vá que o melhor de tudo que é de grátis, né? O melhor de tudo que é de grátis. Melhor de tudo. E aproveitando o momento, quem quiser manter-se inteirado de todas essas informações, tem as páginas do professor no Instagram. Eu já convido a todos para seguir lá, porque eu já estou seguindo os dois, professor. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Minha paginazinha está lá com geografia. Já coloquei lá um post
sobre os temas de geografia que são que caem mais recorrentes no Enem, então fique à vontade para interagir, me questionar, e também disponibilizo aí vários materiais, porque eu sou professor do EducaPE, eu tenho vários materiais que posso ajudar vocês aí. Tá bom? Obrigado, e podem contar comigo, me chamando com antecedência, a gente vai sem problema. Grato, abração. Beijo grande. Tchau.